Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha, a gente gosta sempre de lembrar que intercâmbio não é só no exterior, não. Tem oportunidade aqui no país mesmo que não fica devendo nada para uma temporada lá fora. Inclusive com colegas de outros países na mesma turma, uma experiência bem internacional mesmo. E hoje a gente vai falar sobre um intercâmbio assim. A nossa convidada viajou, claro, mas para São Paulo, onde passou um semestre em uma escola de referência internacional na área de marketing e comunicação. Bora conversar com ela então. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente volta a falar de intercâmbio nacional. A gente pensa muito em intercâmbio assim para fora do país, mas tem experiências muito legais aqui no Brasil e que não ficam devendo algumas assim nada para uma experiência de quem vai estudar lá fora. É o caso aqui da nossa convidada de hoje. A gente está com a Laura Coutinho. Ela é estudante do curso de Administração da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, é aluna no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, aqui em Florianópolis, e ela fez intercâmbio em São Paulo, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, por meio de um convênio aqui que a UDESC ESAG tem com a ESPM lá em São Paulo. Ela vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Laura, eu quero agradecer muito por você ter topado aqui conversar com a gente. Seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Boa tarde, Carlito. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer participar. Eu não contei aqui no começo, mas a Laura ela é uma empreendedora precoce, né? Ela é sócia da Partner, que é uma fintech. Ela vai explicar um pouquinho o que é. Ela começou esse projeto com o primo dela, que também é aluno da ESAG, ainda no ensino médio, né? E isso virou uma empresa. Depois ela entrou num programa de aceleração aqui na UDESC. Conta um pouquinho essa tua experiência, Laura, só para o pessoal entender. Então, só para contar brevemente a história, meu terceirão foi na pandemia, foi em 2020, bateu a pandemia, a gente estava em casa. Uns amigos nossos começaram, meus e do meu primo, né, começaram a chegar pra gente pedindo dicas de investimento. E a gente começou a pensar, bom, se tem pessoas, amigos nossos, que têm tanto conhecimento, assim, tem um acesso tão grande à educação, né, de qualidade, estudaram a vida inteira em escolas privadas, estão passando por essa dificuldade, com certeza outras pessoas também devem ter essa dificuldade, né, para entender o mundo dos investimentos. Foi aí que a gente começou a desbravar mais e entendeu que realmente o letramento financeiro no Brasil ele é muito pouco, e a gente resolveu atacar esse problema e descobrir e tentar achar uma solução. Foi aí que surgiu a Partner. Então a gente tem uma plataforma de análise de ações para o mercado financeiro. Basicamente, a gente dá uma nota de 0 a 10 para as ações, ranqueia elas de melhor para pior, para que qualquer pessoa, independente do seu nível de conhecimento, possa entender e possa tomar uma boa decisão de investimento. Durante o meu terceirão, a gente desenvolveu toda essa ideia. E assim que eu passei em administração aqui na ESAG, e o meu primo passou consequentemente em economia aqui na ESAG também, a gente se inscreveu no processo de aceleração da ESAG Ventures, que estava inclusive no seu primeiro batch, que foi 2021. E durante a faculdade a gente foi desenvolvendo esse projeto. Chegamos agora ao ano de 2024, a gente ainda está ali na ESAG Ventures como incubados. E assim foi toda a nossa faculdade, todo o curso de administração. Poder fazer isso em paralelo com a ESAG Ventures e estruturando a nossa empresa, acho que foi uma das melhores experiências, foi a experiência completa, digamos. Legal, e para completar ainda mais essa experiência, a gente tem os acordos de intercâmbio, né, da ESAG. Então, a UDESC tem vários acordos de intercâmbio com universidades do mundo inteiro, mas a ESAG, né, que é um dos centros da UDESC, ela tem alguns acordos específicos. E os alunos da ESAG, por meio desses acordos, eles podem estudar em algumas das melhores escolas de negócios do país, entre elas a ESPM, para onde a Laura foi, e a FGV, Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo também. E esse teu intercâmbio, então, na ESPM tem tudo a ver com esse teu projeto de empreendedorismo da Partner? Conta Sim. Como é que foi a tua decisão. Eu cheguei a olhar algumas opções do intercâmbio lá fora, né? O intercâmbio internacional. Vi Portugal, vi um pouco ali da Europa, que eu sou apaixonada pela Europa. Mas acabou que, pelo fato de não ter conseguido a bolsa do PROME,
eu vi que era muito custoso ir lá para fora, e eu comecei a desbravar, então, as oportunidades aqui no Brasil, que eu não tinha visto ainda, né? Então, foi meio por conta disso, assim, meio por consequência. Eu vi que tinha FGV, tinha SPM, tinha FECAP como opção, e por uma empresa ser do mercado financeiro, São Paulo tem tudo a ver com o mercado financeiro, eu sempre tive o sonho de morar lá, eu decidi me inscrever para a SPM, eu dei uma olhada na grade curricular, nas matérias, e o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi que eu poderia pegar matérias de qualquer um dos cursos. Então, desde direito, relações internacionais, jornalismo, publicidade, propaganda, marketing, e eu fui olhando essas grades curriculares e vendo realmente o que poderia agregar para o meu currículo, matérias que eu não ia ter acesso aqui, né? Além disso, uma parada que me chamou muita atenção foi que lá eles tinham muita matéria eletiva. Então, eram mais de 100 matérias eletivas sobre os mais variados temas, ia desde sustentabilidade, a marketing de produtos, voltada a produtos. Tinha também uma matéria que eu fiz que era de assessoria de imprensa. Então, você conseguiria aprender com profissionais do mercado, né? Ali, doutores, pós-doutores, pessoas que estavam trabalhando com diretores de empresas, enfim. E fiz uma matéria de branding e de assessoria. E foi muito ligado a isso. Então, eu vi que tinha essa oportunidade. A SPM é uma baita de uma faculdade, a estrutura deles lá é incrível, assim. É uma quadra inteira, ali na Vila Mariana, que é um bairro também super bacana. E como eu sempre tive esse sonho de morar lá, acabava que estava relacionado ao mercado financeiro, então convergiu o útil com o agradável e eu tomei essa decisão. E você ficou um semestre lá, foi suficiente? Porque pelo que você está contando aqui é para ficar... Não, eu queria estender. Eu ligava para minha mãe e falava assim, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ficar mais um semestre. Mas acabou que tomei a decisão de voltar para me formar, né? Porque eu tô na reta final. Só que a vontade era de ficar mais, assim. Foi muito legal porque eu fiz matérias. Eu fiz uma matéria de assessoria, eu fiz de branding, planejamento de marketing. O meu professor de branding, ele tinha sido diretor de inovação da L'Oréal Brasil e da L'Oréal Internacional. Então, eu aprendi branding com uma pessoa que é referência no mercado. E os meus outros professores também eram de altíssimo nível. E eu também tive a oportunidade de criar conexão até com marcas, porque lá eles têm uma coisa que é muito legal, que eles chamam de PM, que é um trabalho que é do semestre inteiro, que eles fazem parcerias com marcas, com grandes marcas. Então, no meu caso, foi um planejamento de marketing para Porsche Cup. A gente estruturou o planejamento de marketing um semestre inteiro, e daí a gente teve a oportunidade no final do semestre de fazer a apresentação para eles. Essa matéria era em inglês, é uma consultoria real, então. Uma real. Empresa real, com um problema real que vocês têm que... Eles foram até lá, falaram pra gente o que eles queriam, pegaram o planejamento, passaram assim, a gente precisa disso, disso e disso. A gente foi estruturando ao longo do semestre. A gente fez 2 apresentações para eles. O meu grupo foi selecionado, inclusive, para fazer a apresentação final. Eles fizeram uma seleção dos melhores trabalhos ali. Eles nos chamaram, a gente conseguiu participar da corrida. A gente foi na área VIP da corrida, com open food, open bar, tudo liberado. Conhecemos pilotos e foi bacana porque não foi só mais um trabalho. A gente viu que eles estavam interessados a ver o que a gente poderia apresentar. Então, teve todo um acompanhamento, foi bem bacana, assim. É legal. Só fazer um parênteses, no começo aqui você falou que você tentou a bolsa do PROME, né? Só para caso alguém não saiba qual é o programa. O PROME é um programa de intercâmbio internacional, que é o DESC tem para os alunos, que todo semestre são publicados editais, né? Feita uma seleção, cada centro da UDESC tem os seus critérios ali, seleciona os alunos, e os alunos selecionados, eles escolhem uma das universidades conveniadas no exterior. A UDESC hoje tem mais de 150 universidades conveniadas, e aí você vai com a passagem aérea de ida e volta paga, seguro-saúde lá no destino e uma ajuda de custo também durante 6 meses, que é paga mensalmente, atualmente dependendo do país, está entre R$3.400 e R$4.000 por mês. Então, é uma baita de uma oportunidade que os estudantes têm aqui. Todo semestre tem várias bolsas dessas são distribuídas aí para os estudantes selecionados. Agora, a ESPM é uma universidade, né, fica em São Paulo, no Brasil, mas é uma escola de nível internacional, né? Você diria que é uma experiência assim, que você esperaria ter fora? Qual é a diferença que você acha que pode ter feito fazer intercâmbio nacional? Eu acho que a SPM, assim, ela superou todas as minhas expectativas. Eu sabia que era uma faculdade boa porque já tinha ouvido falar muito bem, né? Pelo fato dos professores serem do mercado e também porque é uma faculdade privada com uma mensalidade cara. E o legal é que a gente não paga mensalidade quando vai para lá, então é uma grande oportunidade. Assim, em termos de estrutura
impecável, todas as salas super equipadas, assim, é uma faculdade muito boa mesmo. A gente tinha salas de estudo, espaços bem bacanas, assim, para ficar até de convivência. Temos os professores também, tudo de alto nível. E a maneira com que as coisas eram conduzidas também. Então, eu acho que a gente olha com muitos bons olhos lá pra fora, né? Mas a SPM é uma faculdade que parece que é do exterior que tá aqui, entendeu? Tipo, ela entrega em todos os sentidos, assim. O que é bacana de ir pra fora é que você acha que amplia a sua cartela cultural, assim, né? Então você tem a oportunidade de visitar outros lugares, conhecer pessoas de outros países também. Apesar de que a ISPM também é bastante internacionalizada, né? Ela recebe, não sei se você chegou a ter contato com alguns lá, mas tem muitos estudantes que vêm da Europa, vêm de outros lugares ali para estudar ali também, né? Até um ponto legal de destacar é que eu tava com muito medo de ir, né? Então, eu fui com um conhecido meu daqui, que não era amigo na época, era só um colega. Só que eu tava com medo, claro, você tá indo pra uma faculdade nova, você vai entrar no meio do semestre de alguma turma, né? Então, você fica com um pouco de receio. Mas logo que eu cheguei, eles têm uma coisa que é o International Club. Então, eles te dão um buddy, que é uma pessoa da faculdade, que vai te auxiliar ao longo do semestre. E o meu inclusive para intercambista nacional. Inclusive para intercambista nacional. Então, eles te colocam num grupo, eles têm um Instagram lá, e eles te conectam com os intercambistas de fora, com os intercambistas do Brasil. E o meu buddy, por acaso, ele foi tão legal e tão querido que, tipo, ele me acolheu muito nas primeiras semanas. E eu virei amiga dele e dos amigos dele. Então, logo eu fui inserida num grupo social. E eu acho que isso que me ajudou a minha experiência ter sido tão boa. Porque logo de início eu já tive pessoas para encontrar na faculdade, para encontrar na aula, para fazer alguma coisa. Eu ia bastante pros barzinhos que eram ali próximos para conhecer o pessoal da faculdade, que eles têm bastante isso. Eles vão, tipo, de quinta e de sexta em alguns barzinhos específicos ali da região. Então foi legal porque eu me senti muito acolhida, além da experiência. Porque, é claro, não adianta ser para uma baita de uma faculdade com uma estrutura boa, com professores bons, se você se sente excluído, se você não se sente à vontade no ambiente, né? Então, o fato deles terem todo esse processo de acolhimento me ajudou muito no início e também agora, tipo, foram amizades que ficaram, sabe? Eles vieram pra Floripa semana passada, daqui a pouco eu tô indo pra São Paulo de novo. Enfim, então eu consegui me sentir em casa mesmo. Então, se você quiser, você até tem meio que uma experiência internacional lá, porque tem o International Club, né, você faz contato. Conheci pessoas da Suíça, Alemanha, tudo. E, além disso, eles também... Esses intercambistas acabam conhecendo intercambistas de outras faculdades. Então, eu conheci gente que estava na FGV, que era de fora, que estava em outras faculdades, assim, espalhadas por São Paulo também. Tem o networking bombou lá. Então. Bombou, foi. E faz diferença também que você está estudando em São Paulo, né? Você falou ainda há pouco a experiência com a disciplina lá, que vocês faziam consultoria para uma empresa, numa situação real e tal, né? E a ISPM também é uma instituição muito voltada para o mercado, né? Você sentiu essa diferença, assim, de estar estudando em São Paulo, estar com as pessoas que vão lá palestrar, dar aulas para vocês? Sim, perfeito. É legal até falar que além da Porsche Cup, tiveram colegas meus que fizeram... Em outras matérias, né? Eles fizeram projetos para Sadia, para Seara. Então, assim, teve para Pantene, sabe? Então, tipo, realmente são várias marcas e empresas. E no mesmo esquema que eu falei ali, tipo, eles são super envolvidos no projeto. E eles levam muitos palestrantes para lá. E palestrantes de alto nível, toda semana. Tipo, a semana acadêmica deles é um negócio, assim, absurdo. Absurdo. Eles lotam a faculdade. Eu acho que... Quem tá vendo que provavelmente, que é o pessoal que tá estudando, fazendo ali administração, enfim, e tem TikTok, provavelmente já viu algum vídeo da SPM lotada, porque eles estão levando alguém, tipo, muito famoso, alguém muito de mercado para conversar. Escritor de livro, enfim. E daí você tem a experiência de poder ver aquela pessoa a 5 passos de você. E eu também, inclusive, consegui trocar ideia com algumas pessoas que foram lá palestrar e tal. Laura, como a gente falou no início, você tem já a tua empresa, né? Você já tem uma situação aí de trabalho e tal. Mas muita gente se preocupa em fazer intercâmbio lá em São Paulo, porque é diferente do PROME, né? Que tem uma bolsa e tal, como a gente explicou há pouco. Esse convênio de intercâmbio você não paga lá a faculdade, que já é um ganho enorme, né? Porque são caríssimas, né? esse tipo de universidade. Mas você não tem mais nenhuma ajuda, não tem ajuda de custos, você tem que bancar passagem, estadia lá. E as pessoas se preocupam, tá, como é que eu vou me manter em São Paulo? Né? Legal, vou fazer as aulas de graça, mas como é que eu vou me manter lá? Sim. Como é que é o mercado lá em São Paulo? Tem oportunidades para você fazer estágio ou na própria universidade? O que você sentiu por lá? Tem bastante oportunidade e eles pagam bem, pagam muito bem. Tiveram amigos meus que vieram daqui, fizeram o mesmo intercâmbio que eu fiz.
E daí eles já vieram trabalhando daqui, né? Fizeram o híbrido e ficaram... o híbrido não, fizeram o online e ficaram trabalhando de lá. Mas eu, por exemplo, pelo fato de eu estar inserida ali no mercado financeiro, eu acabei tendo a oportunidade de visitar alguns prédios, conhecer algumas pessoas. Me chegaram propostas de emprego só pelo fato de eu estar lá e estar conversando com as pessoas. Eu nem estava procurando emprego. Não estava procurando. Não estava procurando. Tem um emprego aqui, ó. Foi basicamente isso. Então, tipo, você se coloca muito no mercado lá, né? Se você realmente aproveitar as oportunidades que eles te dão, porque toda hora, toda semana, você vai ver que vai ter uma barraquinha lá com alguma coisa de recrutamento, alguma empresa de recrutamento, porque eles vão nessas faculdades procurando essas pessoas, né? As próprias empresas, a Porsche Cup, quando a gente estava fazendo o projeto, eles lançaram uma vaga de estagiário de marketing, que pagava super bem também e era online. Então, tipo, você poderia, por exemplo, se você quisesse começar lá no seu semestre, vir para Floripa, terminar a faculdade e ir para lá depois, trabalhar com eles, você poderia, entendeu? Então, as empresas já vão procurando dentro da faculdade essas pessoas, né? E você ter SPM no seu currículo agrega, mesmo que seja por um intercâmbio, agrega muito. E o próprio mercado lá, se você está em São Paulo, só de relacionamento, já surgem muitas oportunidades. Então, não só tem oportunidade de estágio, que você consegue se manter, por exemplo, lá, Sim. como pode rolar, inclusive, emprego mesmo, de você começar uma carreira lá e achar um lugar e tal. Sim, ali, tipo assim, o que eu daria de dica, né? Tem várias moradias estudantis, não é moradia estudantil que chama, né? É share, esses prédios que são, eles... Tipo flat. Assim. Tipo flat, que eles alugam para estudantes, que são um preço um pouco mais baixo, então é legal de você ver. Bacana também que tem um Instagram que é muito bom seguir, se tá indo pra SPM, que é o Spotted SPM. Lá, volta e meia, eles postam, estudantes da SPM postam procurando pessoas para dividir apartamento, seja por 6 meses, 1 ano, e daí o preço vai muito mais para baixo, porque daí são aluguéis mais longos, e a pessoa meu amigo vai viajar, precisa de alguém que fica aqui 6 meses. E daí eles postam lá, eles conseguem achar boas oportunidades de aluguel por um preço mais baixo, né? Que eu acho que aluguel é o que vai mais pesar no bolso. Então, fica essa dica, eles também postam coisa de emprego lá. O Instagram é Spotted SPM. Isso. Tá, a dica aí para quem quer... É bem interessante. É bem interessante eles sempre postam tanto questão de às vezes, vaga de emprego, quando eles estão procurando estagiário, bolsas da própria faculdade, porque tem isso. A faculdade também tem alguns programas de bolsa, se você quiser trabalhar lá. E também tem as próprias entidades, né? Você tem a Exag Júnior de lá, que é... Enfim, tem o que seria o referente a Exag Ventures aqui, tem lá também, que são outras oportunidades de você se inserir no mercado, enfim. Então, o pessoal da Exag quer fazer intercâmbio na ESPM, no FGV, tem jeito, tem oportunidade, tem condições de você conseguir uma renda para se manter lá em São Paulo, pode abrir até oportunidades que você nem imagina aí, de trabalhar numa baita de uma empresa, ter uma abertura aí bem bacana indo para São Paulo. Até se você pretende, se já está no seu planejamento, por exemplo, fazer isso ano que vem, já dá até para começar a pesquisar aqui. Aqui de Floripa, já vai vendo algumas vagas, porque tem bastante estágio lá, bastante estágio remoto ou híbrido, né? Então você consegue já conseguir uma vaga antes de ir, daí você já vai recebendo um salário, as coisas ficam super, super tranquilas, né, para morar lá. Dica bem legal. O quanto que agregou essa experiência na ESPM para o que você faz agora, para a Partner, né, para a startup que vocês têm? Assim, eu queria que você fizesse um balanço assim, se atendeu a tua expectativa em termos de formação mesmo, assim, se contribuiu para o que você faz hoje. Não, contribuiu muito. Assim, quando eu fui, o que eu pensei? Vou tentar ampliar o máximo possível o meu leque. Então, eu fui vendo o que era mais defasado, né, no meu conhecimento, para eu poder aprender lá, e às vezes também matérias que eu não teria oportunidade de fazer aqui, né, que não tem na grade curricular. Então eu peguei matéria de assessoria de imprensa, peguei matéria de publicidade, de marketing, foi planejamento de marketing, branding, e teve uma de empreendedorismo, que era gestão de projetos. Então eu tentei dar uma boa ampliada, assim. Deu tempo de fazer isso tudo? Assim, Deu tempo de fazer tudo. Aula de manhã até a noite? Assim, a grade ficou bem confusa. Mas foi legal que eu peguei. Inclusive, isso é bem bacana, tá? Se você puder pegar matérias de manhã e à noite, é muito legal, porque parece que é 2 realidades diferentes, a faculdade de manhã e à noite. Você convive com pessoas totalmente diferentes. Tipo, de noite, de manhã e de tarde, você vai encontrar mais o pessoal que é mais filhinho de papai, digamos assim, né? Que é a galera que às vezes não trabalha... Enfim, tem os trabalhadores, mas esse público mais geral.
E à noite você vai ter contato com a pessoa que trabalha, com os trabalhadores, com a pessoa que rala o dia inteiro e tá na faculdade à noite pra estudar. Então você acaba tendo, apesar de ser uma faculdade privada, né? Você acaba tendo esse convívio com pessoas diferentes, de ciclos diferentes, sabe? Parece mais faculdade que eu conheço por aí, né? Tem bastante disso. Mas, enfim, então eu acho que sim, as escolhas da matéria influenciaram muito. Olhei bastante o currículo dos professores antes de escolher, isso é bem bacana. Currículo e LinkedIn, porque quando você olha o LinkedIn do professor, você já vê se ele é engajado ou não. Porque às vezes você pode ter um professor que tem um baita de um currículo e o cara também... Acontece isso. Lá também tem professor que, é relaxado. Não acho que é porque é uma faculdade privada que vai ser só professor top. Não. Você tem que escolher bem as matérias que você vai fazer. E eu até recomendaria isso. Tentar pegar de cursos diferentes. Peguei de jornalismo, de publicidade e de administração. Então, são perfis de pessoas diferentes, matérias diferentes. Isso vai tudo agregando pro teu conhecimento, sabe? E quando você pega assim, uma faculdade como a ESPM, que é uma faculdade que não fica devendo nada para outras experiências internacionais, né, como a gente falou, e você sai daqui e vai para São Paulo, quer dizer, mais perto, você não tem a barreira da língua, você não tem a documentação, não precisa, né, muito mais simples, né? É uma oportunidade para se considerar, né? Pela tua experiência, você recomenda, então? Isso recomendo demais. Como eu falei, eu queria ter ficado. Se eu pudesse, eu tinha estendido, né? Não deu certo. Mas é bem isso, o processo é menos complexo. E uma coisa que é legal também é que, eu fui pra lá, só que quando dava uma saudade de casa, eu podia dar uma visitada, entendeu? Então eu pegava um avião de 1 hora, eu tava em casa. Não passava esse problema. E também, assim, apesar de São Paulo ser do lado, né? Se você for comparar com a Europa, você consegue criar essa independência, sabe? Tipo assim, você tá longe da sua família, você tá longe do seu ciclo, então você sai tem uma experiência de intercâmbio também. Você tem exatamente, você tem uma experiência de intercâmbio, você tem contato com pessoas diferentes e você vai criar essa independência mesmo. Você vai ter que fazer seu mercado, você vai ter que lavar sua roupa, cozinhar sua comida, então, ou comprar, né? Tinha amigos meus que faziam um ranchinho de marmita pro mês inteiro. Mas você tem a experiência de um intercâmbio de fora, com menos complexidade, mas o nível... Menos complexidade que eu digo de, tipo, do processo em si, né? Mas o nível alto e a experiência também à altura, sabe? Legal, muito legal. Então, a gente conheceu aqui a experiência da Laura Coutinho, ela é estudante de administração da UDESC-ESAG, na Universidade do Estado de Santa Catarina, o Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas. E ela contou para a gente, então, essa experiência que ela teve no semestre passado de intercâmbio na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, em São Paulo. Ela foi para lá por meio de um convênio entre a ESPM e a UDESC-ESAG. Então é isso, Laura, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter contado a tua história aqui no podcast Intercâmbio. Obrigada, viu? Foi um prazer. Então, pessoal, e assim como a experiência da Laura lá na ESPM, a gente tem várias outras entrevistas, várias outras histórias de intercâmbio contadas ali no feed do podcast, muitas internacionais, tem outras experiências nacionais também. Dá uma olhada lá, a gente está em várias plataformas de áudio, no Spotify, está no YouTube também, onde a gente publica tanto em áudio como em vídeo as entrevistas. A gente está no Apple Podcasts, Amazon Music, tem várias plataformas. Todos os links para ouvir estão lá no nosso site, que é o udesc.br/esag/intercâmbio podcast. E segue também o nosso Instagram, que é o @intercâmbio-podcast. Ali no link da bio também tem várias informações ali sobre intercâmbio para você e também tem links para você ouvir o podcast. E no site, tanto no site quanto no link da bio ali do Instagram, a gente tem também o mapa do intercâmbio, que é um mapa interativo em que você consegue ali localizar no Mapa Mundi todas as oportunidades de intercâmbio conveniadas com a UDESC e também todos os episódios do podcast. Bem bacana, experimenta lá, está no site e está no link da bio do @intercâmbio podcast no Instagram. É isso, até o próximo episódio. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.